Nesta noite, você pode acompanhar 73 de Salmo 73, e a gente quer compartilhar a palavra que vem do Senhor, amém? Palavra de Cristo. Lembrando, não é o meu grito que movimenta o céu, mas se nós observarmos, é a revelação que entra na minha vida, que entra na tua vida, querido, que vai trazer mudanças, né? Que vai trazer restauração, que vai trazer, querido, crescimento, que vai trazer um tempo tão favorável do Senhor para a nossa vida. Então, que você receba a revelação do Senhor nesta noite, que você enche o teu coração de alegria, porque você está diante da palavra do Senhor, né? Nós somos o canal, nós somos os dispenseiros, mas a palavra, ela é do Senhor, amém? Ela é do Senhor, ela é do nosso Deus, para vir sobre a nossa vida e a gente se permitir ser ministrados, sermos aqueles que recebem a revelação, para que haja uma mudança em nós. Eu quero compartilhar esse texto lá em Salmo, capítulo 73, e o verso primeiro. À medida que a gente for compartilhando da palavra, a gente vai lendo, a gente vai, aqui tendo esse tempo tão agradável que está diante do Senhor falando conosco, amém? Ele diz assim, verso primeiro: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, Asaf fala assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele vai dizer, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédito, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos soltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, contra os céus desatam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte ele diz, de que bebe a largos sovos, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são esses os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito, inutilmente conservai puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. E só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com a fim deles. Senhor, é a tua palavra. Amém, querido? Amém. Asaf, ele está fazendo uma análise da vida. Esse texto é uma análise da vida. A gente vê que é aquele momento que a gente para pensar sobre a vida, né? Eu não sei se aqui os irmãos fazem isso, com certeza. A gente para fazer uma análise. E Asaf, ele para fazer uma análise da vida. Quando nós olhamos, ele diz que no verso 2, ele teve a um passo do precipício. Ele fala assim, eu tive ao passo. Meus pés quase, ele diz, ele traz numa linguagem onde ele diz, quase me resvalaram os pés. Quer dizer, ele teve próximo do precipício. E ele vai dizendo de uma forma, querido, ele fazendo esse análise, né, esse momento no qual ele para fazer uma análise da vida,
o que mais chama a atenção é que ele não terceiriza. O texto mostra isso para nós. Ele não terceiriza. Ele não coloca na conta de outro. Ele não culpa outras pessoas. É tão gostoso a Bíblia, quando você se depara com as verdades do Senhor, quando a gente se permite, queridos, sermos ministrados pelo Espírito Santo. É muito gostoso. E Asaf, ele faz esse tempo. Ele não diz, olha, Deus me abandonou, porque Deus me abandonou. Ele diz, porque Deus é bom. Ele diz assim, Deus é bom. Ele está falando, olha, Deus é bom para com Israel. Ele está declarando, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Ele está dizendo assim, ó, Deus é bom. Ele podia dizer, não, Deus não é bom, sabe, e botar a culpa talvez no que ele estava passando em Deus, ou talvez nas pessoas, mas ele faz esse análise, querido, de uma forma muito gostosa. Ele diz assim, olha, não estou, sabe, terceirizando o meu precipício, onde eu cheguei, perto do precipício que eu cheguei, não coloco a culpa em ninguém, eu não estou botando culpa em ninguém, no meio do entulho, mais ou menos ele está dizendo, olha, no meio do entulho da minha vida, ou no meio do entulho da vida, querido, ele está dizendo, olha, dá para extrair o louvor. No meio desse negócio todo revirado, dá para extrair o louvor. Porque ele diz, Deus é bom. Deus é bom. Deus sempre vai dizer isso para nós, querido. Ainda que vivamos em meio a esse revirar, a esse entulho todo, Asaf diz, Deus é bom. Aleluia, Jesus. Não é Deus, não é Deus culpado, não é as pessoas, sou eu. E ele diz, Deus é bom. Ele está dizendo, não há nada que vocês estão fazendo fora de mim. Mais ou menos assim que ele está mostrando para nós, ou do lado de fora, que vai mudar o que eu sou do lado de dentro. Eu sou do lado de dentro um adorador. A gente, querido, está sendo mudado do lado de dentro para aquilo que está sendo feito do lado de fora da gente. Quando se nós, querido, que mudamos por causa ou por conta daquilo que está acontecendo do lado de fora, a nossa volta. E aí ele mostra que dessa forma ele está dizendo do lado de fora que vai mudar o que sou do lado de dentro. E ele diz, um adorador, ainda que esteja acontecendo tudo isso, ainda que ele esteja olhando para aquilo que está acontecendo, ele não está terceirizando, mas ele está trazendo para dentro dele. Mas ainda que isso aconteça, ele está dizendo, olha, eu tenho que voltar para dentro de mim. E ele mostra isso para nós, querido. A diversidade da vida. Ele está falando dessa diversidade, ele está mostrando para nós, tem o poder de, sabe, querido, de deformar, se a gente permitir, a nossa essência. Das diversidades que está acontecendo ao nosso torno. Olha, tome cuidado, para que não venha deformar, para que não venha, sabe, roubar a essência de um adorador e transformar eu e você, querido, sabe, num murmurador. Então Asaf, filho, começa a dizer, olha, a gente vai vincular a bondade de Deus, sabe, querido, olhando para dentro do texto, sabe, vinculando a bondade de Deus com o que acontece conosco. Se acontece coisas boas, Deus é bom. Quantas vezes nós fazemos isso, mas quando às vezes acontece aquilo que não é bom, a gente diz, Deus não é bom. Onde está Deus? Deus me deixou. Por que essa prova? Por que eu estou só? Sabe? E aí a gente vai observando que a gente vai vinculando a bondade de Deus com o que acontece com a gente.
Se vai acontecer coisas maravilhosas, Deus é maravilhoso. Mas se acontecem coisas fora do lugar, a gente já começa a colocar isso na conta de alguém. E aí Asaf, ele vai dizendo: Deus é bom. Deus que é bom. Ele está falando isso, sabe? Ele está dizendo: Deus é bom. Mas para aqueles que sofrem, muitas das vezes a gente diz que Deus não é bom porque nós estamos sofrendo. Para aqueles que sofrem, às vezes diz assim: Deus não é bom porque eu estou sofrendo. Mas aí ele vai começando a mostrar para nós que eu também, ele desse tempo dizendo: me modifico. Deixo de ser esse adorador por conta do que eu estou sofrendo e passo a ser aquele que reclama, aquele que murmura. Mas Asaf, ele está falando, ele está nos mostrando: olha, estou perto da queda. Mas ele diz: Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver com a minha queda. Ele está mostrando para nós: Deus não está participando daquilo que eu estou, escolhendo para a minha vida, ou me aproximei. Aí ele diz: ele fala assim, pois invejava. Ou ele vai dizer: eu acumulava inveja ao ver a prosperidade das pessoas. Ele está falando: eu acumulando aquilo que está acontecendo, e na vida do outro eu acumulando inveja por conta daquilo que está acontecendo na vida da outra pessoa. Ele estava acumulando dentro dele. E aí ele mostrando para nós, querido, no verso 2, lembrando, mas ele tem coragem de poder dizer o porquê que a vida dele estava perto do abismo. Como a gente leu aqui, ele dizendo: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse. Mas ele vai falando, querido, que esteve perto do abismo. E aí no verso 3, ele estava sofrendo com a alegria do outro. Sofrendo com a alegria do outro. Ele diz assim: olha, pois eu acumulava. Ele sofrendo a alegria do outro. O problema foi comparar a vida dele. Quando a gente observa o texto com a dos outros, o viver das outras pessoas. E ele diz, nesse tempo, o que leva ele à beira desse abismo, que é comparar a vida dele e viver ainda pior do que as outras pessoas a qual ele fazia a comparação. Viver pior do que elas. Viver pior. Aí ele vai dizer para nós, mostrar para nós, ensinar para nós que o invejoso, ele não quer, querido, o que você tem. Não é. Se a gente olhar o pé da letra, ele quer que você perca. O invejoso, ele quer que eu perca o que eu tenho. Ele não quer o que eu tenho. De vez em quando a gente está sentado, conversa, aqui na igreja ensinamos. Inveja não é eu comprar um produto que você comprou para sua casa e eu comprar igual. Inveja não é você comprar uma roupa e eu comprar uma igual. Inveja não é você, colocar um bem lá na tua casa, um aparato, uma mobília, uma decoração, uma pintura. Como um dia a pessoa falou: poxa, a pessoa pintou a casa igual a minha, a cor, tudo, cada cômodo, igual tudo que eu fiz quando eu mostrei. Que inveja! Não, isso é bom gosto. Você foi uma fonte de inspiração. Isso chama-se inspiração. Quantos de nós aqui já fomos inspirações para as pessoas? Por um ato que você fez, por uma coisa que você comprou, adquiriu, por um projeto. Aí as pessoas foram lá e copiaram. Então ela não invejou, ela
ela tem você como uma fonte de inspiração. Ela continuou porque ela gostou daquilo que você fez. Ela comprou igual o meu, é invejoso? Não, querido. Uma das minhas filhas, até que graças a Deus melhorou muito, mas quantas das vezes ia fazer algo e ficava em cima do muro: pai, o que o senhor acha? O que o senhor acha? Às vezes querendo uma fonte de inspiração, querendo, né, que a gente dê uma palavra, que dê um ovo, que dê olha, faz assim, faz desse jeito. Isso chama-se inspiração, está buscando de alguém. Enquanto a gente olha para a palavra, ele vai dizer que não, o invejoso ele quer o que não é seu, mas ele quer, sabe, querido, que você perca o que tem, que vá a ruínas, que tenhamos perdas. E aí, ele vai mostrar para nós que não é, eu quero a profissão do irmão A, né? Legal, quero ter igual. Agora ele diz assim: eu quero que o irmão perca a profissão dele, eu quero que o irmão perca o negócio dele. É diferente de quando eu digo: não, eu quero ter um negócio igual do irmão. Se Deus me der uma honra e eu tenho igual, isso não é inveja. Mas quando eu digo assim: tomara que ele perca, tomara que venha falência, tomara que esse casamento não pare por aí, porque não vai longe. É diferente se falasse assim: eu queria ter um casamento igual daquele casal, daqueles irmãos que estão juntos há tantos anos. Se é minha fonte, e é a minha fonte de inspiração, eu quero um casamento igual ao deles. Ainda que você não viva lá dentro, mas você olha de fora e vê a graça de Deus. Você vê que ainda que não gosta do biquinho do pão, mas quando te oferece todas as manhãs, você diz assim: é esse casamento que eu quero. Ainda que durante 50 anos, no final de tudo, a esposa diz assim: eu nunca gostei, mas eu comi um biquinho do pão só para agradá-lo. Você não está lá dentro, não sabe disso, mas de fora. Quando você senta na mesa, você vê que o esposo oferece, e o biquinho do pão, né? Para a gente que era criança, chegava em casa com pão sem o bico. Não sei que contos faziam isso, mas a gente vinha pelo caminho com o pão era enrolado naqueles papéis, não era na sacola de pão, né? Era enrolado no papel, enrolava e a gente desenrolava a pontinha daquele papel e arrancava o bico, que era a melhor parte do pão. A gente já chegava em casa sem o bico do pão, né? Muita gente gosta, mas você sabia que tem uma história de um casamento que o marido dava para a esposa porque ele gostava muito, e dava para a esposa o biquinho, mas ela detestava o bico do pão. Mas quem sentava à mesa para tomar um café achava que era bacana, era aquilo ali. Mas ela disse: durante 50 anos eu comi um biquinho do pão só para agradá-la. Então quando a gente está de fora, mas a gente poder dizer assim: é um casamento igual a esse que eu quero. Não é ver a destruição, é dizer: sim, vai aguentar, ela não come esse bico, ela vai explodir, vai acabar esse casamento. Não, querido, mas sabe, é onde a gente olha e diz assim: eu quero. Não é dizer assim: Senhor, eu quero que eles percam o ministério, eu quero que essa igreja acabe. Não, Senhor, eu quero um ministério que seja um exemplo como o dele, como o dela. Eu quero uma vida como o deles, uma vida exemplar. Não quero que se perca, não quero que venham se perder no meio da história. Senhor, os meus filhos serão honrados quanto os filhos deles também. Mas quantas vezes a inveja é quando alguém olha que o seu filho, a sua casa, ela está nos trancos e barrancos, e tem gente que se alegra, tem gente que, sabe, querido, que sente alegria, louvor, né? Vamos dizer assim, naquilo que está dando errado na vida do outro, enquanto nós vivemos: o Senhor muda a história. E aí, querido, Asaf, ele vai mostrar isso para nós. A inveja foi ministrado aqui na quinta-feira. Se você quiser abrir ou não, é só você anotar. Na quinta-feira houve uma ministração onde traz para nós, queridos, sobre o livro de Reis, e aquilo sobre o tempo onde Nabote vai pedir a Jezabel ordena, né, a morte de Nabote, porque ela quer dar a vinha para Acabe, né? Porque Acabe vê, ele desce para a casa de verão, casa de férias, e Acabe, quando chega ali naquela redondeza, ele observa a vinha muito bonita, e ele vai fazer uma proposta para Nabote. Nabote não aceita vender.
E esse homem volta para casa. Acabe volta para sua casa e faz birra, deita, não quer comer, não quer papo com ninguém. É o invejoso. E aí a sua esposa, o governo de Jezabel, que manipula por trás, pergunta para ele o que está acontecendo. E ele fala: eu fiz a proposta. Ele não quis vender a vinha. E aí, Jezabel, mas você manda ou não manda? Lembra que uma vez eu falei de um episódio que eu assisti pela manhã com minha esposa. Um casal chega numa porta de uma outra família, se conhecia, assim, que era próximo da gente, na rua, pela manhã. E aquele casal chega, o marido bate no portão e ninguém vem atendê-los. E novamente ele bate. Era para fazer uma cobrança. A gente estava ali pela frente, cuidando das nossas coisas, bem cedo. E de repente a mulher fala assim: não é assim que se faz. E ela vai dar um voador no portão daquela família. É assim, desse jeito. Aí mostra para o cara, para o esposo, como ele tinha que fazer. E faz toda aquela algazarra, todo aquele alvoroço. Enquanto era algo tão simples. Esse é o governo de Jezabel, que manipula. E aí, querido, aqui, dessa forma que acontece, Jezabel, vou te dar essa vinha. Mas sabe, o pior de tudo, é quando pessoas se emprestam para fazer o mal. Porque Jezabel, ela, o seu governo, né? E é o espírito que mais atua nas igrejas pelo Brasil afora, no mundo afora. Porque antigamente muita gente era garoto e dizia que Jezabel era o espírito, né? De prostituição, de pintar a cara da mulher, andar, perdão a frase, né? Pintar a cara, mas de se maquiar, de se preparar, de se produzir. E diziam que isso era o espírito de Jezabel. Mas Jezabel é um governo. De manipular, de não aceitar, de atrapalhar. O que acontece? Não tem problema. Você é o rei ou não é? Já que você não vai tomar uma decisão, eu tomo. E ela arruma duas pessoas malignas. O texto vai começar a falar isso a partir do verso 8. Dois homens malignos. Porque quando você é falso testemunho, quando você é maldizente, quando você é fofoqueiro, quando você se mete, inventa o que não é para inventar, você é maligno. Pastor, você está dizendo eu? Não, estou falando o que a Bíblia está dizendo. Diz que somos malignos quando agimos dessa forma. E é o que acontece dentro desse texto. Então escreveu carta, olha só o que ela faz. Quem escreve não é o rei, não é Acabe. Ele diz assim: então escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o sinete dele. Lá em 1 Reis capítulo 21. E no verso 8 ele está dizendo: E enviou aos anciões e os nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai o jejum. Jejum naquela época era apregoado para uma calamidade, eles tinham esse comportamento, ou algo infortúnio. Então eles apregoavam o jejum. Só que aqui não explica o porquê desse jejum que Jezabel pede. Aí diz assim: escreveu carta dizendo: apregoai o jejum, trazei Nabote para a frente do povo. Tipo assim, traz Nabote aqui, o dono da vinha. E aí o texto vai dizer para nós: fazei sentar de frente dele dois homens, o quê? Malignos. Dois homens malignos. Que fazem o quê? Que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai para que morra. Olha só, querido, dois malignos que levantam um falso testemunho. Dois malignos, querido, que falam mentiras. E um homem inocente que não queria vender a sua vinha, ele não era obrigado, era dele. Então Jezabel usa desses dois, o governo dela manipula esses dois homens malignos para que digam uma mentira sobre a vida de Nabote,
para que fale diante do povo: olha, ele negou a Deus, ele traiu a Deus, ele escandalizou a Deus e ao rei. Então vamos matar. Deuteronômio vai dizer para nós que naquela época, uma pessoa que era pega na idolatria, se houvesse uma testemunha contra aquela pessoa que foi pega na idolatria, ela não era morta. Mas se houvesse duas testemunhas de que um indivíduo foi pego na idolatria, ele era levado para fora, e esses dois que o pegaram, né, essas duas testemunhas que pegaram na idolatria, eram os primeiros a dar a pedrada e matar, e começar o assassinato. E aqui esses dois homens, eles fazem algo enganoso. Sabe, querido, quando nós começamos a olhar para a palavra, quem é capaz de fazer algo, querido, ao invés de que ela é capaz de manipular, que ela é capaz de roubar, que ela é capaz de fazer. Há uma canção que nós cantamos aqui: eu sei que tem mais, eu sei que existe mais de Deus para mim. Que amor é esse? Ele diz: que amor é esse? Que transformou o meu coração, que tirou as minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o amor de Deus. Então o amor de Deus é que me esvazia das razões, é que tira, que arranca de nós tudo isso, que é contrário ao favor de Deus. Vem, sabe, querido, e limpa da gente tudo isso. E aí, como foi ministrado aqui, aparentemente um homem muito bom, e depois o seu Zé, sabe o que vai acontecer? A pastora falou isso aqui: a sua posteridade vão morrer, eles vão morrer, seus filhos vão morrer. E aí o coração de Acabe, ele ficou muito triste, e ele vai, como foi ministrado, ele se veste daqueles trajes de entrega, pano de saco, de humilhação, e vai buscar a Deus. Aí o Senhor usa o profeta de volta, diz: vai lá, volta lá, profeta, e diz para ele que eu estou ouvindo a humilhação dele, estou vendo o clamor dele. Nesse tempo de vida eu não vou fazer isso não, mas depois que ele morrer, eu vou fazer. Deus falou assim: olha, ainda que ele viva, ainda que ele esteja vivo, não vou fazer nada disso nesse momento, mas quando Acabe morrer, eu vou tocar um por um. Então a gente precisa, querido, olhar. É como esse homem está fazendo assim, sabe, o porquê. O Asaf está dizendo o porquê do sofrimento dele, porquê que ele chegou num abismo. E muitas vezes nós estamos na congregação dos justos, dos santos, mas esquecemos de usar a palavra como Salmo 73, que está dizendo coração limpo. Como ele está dizendo para nós em outros textos de Salmos, quem vai ficar, quem vai permanecer na congregação? Os de coração limpo, os irmãos limpa, coração puro. E aí ele está dizendo, o Asaf, né? O sofrimento. O sofrimento de Asaf é porque aquelas pessoas celebravam a vida. O sofrimento de Asaf é porque eles viam ele celebrando a vida, e ele sofria com a alegria dos outros. Já parou para analisar? Ele sofria com a alegria dos outros. A alegria do outro fazia mal para Asaf. Você já passou por isso, não já? Você chega num lugar tão contente, né? Tão para cima, você quer contar um negócio, aí alguém vem jogar o balde da... A frustração que bate, né? A tristeza. Você vem todo eufórico para contar algo. Quando isso entrou na casa de Deus, quantos moveres de Deus sobre a sua vida, e que muitas vezes você quis celebrar, e alguém veio e ele ficou triste com a tua alegria, sofreu com a tua alegria. E Asaf vai mostrando para nós que se nós não estamos em vitória hoje, Márcio, você não está em vitória hoje?
Mas, querido, se você olhar de repente para o teu lado, eu quero crer em nome de Jesus, que quando você olha para o teu lado, tem gente, tem pessoas celebrando a vitória. Amém? Pessoas celebrando vitória. Mas se eu ainda não estou celebrando a minha vitória, então que eu possa celebrar a vitória do meu irmão do meu lado, celebrar a vitória dele junto com ele. Que a minha ainda que não chegou, mas eu celebro a dele, que já chegou, que está nele, que faz parte da vida dele. Então nós temos que celebrar com aquele que já chegou. Eu vou celebrar com você até que a minha chegue. E Asaf não conseguia fazer isso. E nós precisamos mudar, querido. Mudar o ambiente, mudar a ambiência, querido, com a presença do Espírito Santo em nós. E aí quando nós olhamos para a palavra, a gente vai voltar lá para Tiago, aí onde a gente vai lembrar, querido, da onde o texto nos traz a memória do que o Senhor vai dizer para você e para mim, em Tiago, capítulo 3, ele vai dizer, ele traz um tempo assim, olha, ele diz assim, observar igualmente os navios, e sendo tão grandes e abatidos de rijos, ele fala, ventos, ele diz assim, pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O negócio é grande, mas se você olhar e observar o navio quando ele está nos taleiros, sobre os taleiros, você olha, principalmente ali, né, que tem a oportunidade de estar passando ali próximo à ponte de Niterói, eu observava, na minha época, passava ali de garoto, sempre passando ali, sempre observava aqueles navios, eles nos taleiros, e a gente olhava a imensidão, né, o tamanho. E quando você olha para o leme, algo tão pequeno, mas que consegue controlar aquele negócio gigantesco. E aí Tiago ele está dizendo assim para nós, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, veja como ele diz, como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Ora, a língua é fogo, é mudo de iniquidade, e a língua está situada sobre os membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Ele diz que esse pequeno órgão, ele pode colocar, sabe, em perigo a vida de outras pessoas. E ele vai dizer assim, olha, pode colocar a existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Aí ele vai dizer assim, ó, que se eu não tomar cuidado, a minha língua pode ser uma embaixada de espíritos malignos. É o que ele está dizendo. Ele está dizendo, Senhor, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela fazemos o quê? Amaldiçoamos os homens, feitos o quê? A semelhança de quem? Então quando você fala, você não está falando. Lembra que nesse canto eu brincava aqui? É uma verdade? Dentro da sua casa, você no calor de uma discussão, aí fala para o marido, você é um cavalo. Ele diz, você é uma vaca. Você não está falando isso para ela, você está falando para o Espírito de Deus, está falando para a obra de Deus. É o que ele está dizendo aqui.
Você não está falando para a pessoa, você está falando para Deus, é semelhante a Deus. O Tiago está lembrando isso bem claro aqui para nós. Então ele diz assim para nós: ninguém ao ser tentado, perdão, pulei aqui, estou no outro texto aqui, perdão. Ele vai continuar dizendo assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E ele diz: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, tá vendo? Não convém, não faz parte. Ele diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Não, não pode. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Não. Aí ele vai dizer assim: quem dentre vós é entendido? Para ficar mais fácil. Quem entre vós é entendido? Ele diz: mostre em mansidão de sabedoria, mediante como digno de proceder as suas obras. Se pelo contrário tens em vosso coração, aí voltamos. Asaf batendo o texto lá, para a gente dando um direcionamento como ele deu, a gente continua aqui, ele diz assim: se pelo contrário tens em vosso coração inveja, amargura, sentimentos aquiosos, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e diabólica ou demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há o quê? Confusão. Há o quê? Confusão. E toda espécie de quê? De coisas, ele fala assim, de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. Uma vez que eu chego a Cristo, eu não quero viver espécie de coisa ruim, mas eu quero viver o favor de Deus. Mas se eu não me atentar, querido, eu posso cair e, despencar em um abismo. Pois onde ele diz a inveja, há sentimento faccioso, confusão. Mas ele vai dizer assim, a sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente que pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem. Porque o sofrimento de Asaf, é porque as outras pessoas, ou porque aquelas pessoas celebravam a vida. E ele sofria com a alegria dos outros. Ele sofria, querido. Fazia mal para ele. Mas é como nós falamos, se a tua vitória ainda não chegou, celebre com quem já hoje está em vitória. Celebre, querido. Não, pastor, mas quando a minha chega, ele não celebra comigo. E o que importa? Ele diz: alguém quase cai. Mas ele diz que é alguém que se manteve de pé. No verso 2 ele fala. Ele vai mostrando para nós que ele identificou, querido, o problema da vida dele. E o problema nele era a inveja. E ele não transfere para ninguém. Ele não colocou na conta de ninguém. Ele diz que ele quase caiu. Porque começou a se interessar. Por quê? Não, pastor, ele se interessou? Não. É porque ele começou a se desinteressar pelas coisas espirituais. É o que o texto está mostrando para nós.
Ele deixou, querido, de se interessar pelo reino. E ele ficou de olho nas coisas do ímpio. Ele tirou os olhos dele para aquilo que era espiritual, que o texto está mostrando para nós. Sabe? E colocou os olhos nas coisas do ímpio. Ele tirou o olho do abençoador. Misericórdia. Voltemos os nossos olhos para o abençoador, amém? Cristo Jesus. E aí, observando, sabe, querido, ele começa a ser deformado, aonde o texto mostra para nós, pelo comportamento alheio, verso 13, com efeito, inutilmente. Conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Ele é deformado, ele se permite a querer entrar por esse comportamento, querido, alheio. Faz isso não, amém? Olha para o Senhor, olha para Cristo, se aplaque para com Cristo. Ele fala assim, olha, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Mas ele começa a reagir. Ele diz assim, só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele começa a fazer uma reflexão da vida. Aí ele fala, até que entrei no santuário de Deus. Entrar no santuário, sabe, querido, não é as quatro paredes que nós estamos aqui nesta noite. É muito mais profundo. Eu não entrei na igreja, eu vim na igreja. Não, querido, não. É algo profundo, vir aqui cultuar o Senhor, estamos juntos. Mas é mais do que isso. E aí ele fala assim, olha, até que entrei no santuário. Ele está dizendo, até que entrei no santuário de Deus. Ele recebe uma revelação do Senhor. Sabe, ele recebeu algo do Senhor. Ele permite os segredos, alcançar os segredos de Deus, querido. Aleluia. Pastor, eu já vivi tudo nessa vida cristã, nada. Mergulha, querido. Entre onde ele diz aqui, nesse lugar onde ele está dizendo, aí ele diz, atinei com o fim deles, quer dizer, as revelações que começaram a chegar, ele atinou para as revelações de Deus, até, querido, que aí ele vai dizer, tu certamente os põe em lugares escorregadios, e os faz cair na destruição, como ele diz, é como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ele diz, ao sonho, como se acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles, quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional a tua presença. Olha só como é que ele se coloca, um irracional. Ele diz um ignorante. Mas aí, querido, ele começa a dizer, todavia estou sempre contigo. Aleluia, amém? Não deixa o diabo embolar a tua cabeça, não, querido. Não deixa a voz atrapalhar o propósito de Deus para a tua vida. Não deixa, querido, ninguém dizer para você, não, porque vai ser assinada aí a palavra. Não, olha lá como eles vão e como é que você vai. Não, eu vou pela palavra. Tem uma revelação. Assinar para aquilo que Deus está falando. Ele diz, tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes aonde? Na glória. Me recebe na glória. É o que ele está dizendo, olha só. Parar de olhar para o comportamento dos outros e olhar para a palavra, porque o que o Senhor tem para a minha vida é algo
inexplicável, profundo. E aí ele começa a mergulhar em si. Ele começa como o texto diz para nós, quando o coração se amargou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional. Ele começa a mergulhar em si, olha, pessoal, olha aqui para dentro. Não é pôr na conta de ninguém, não é, sabe, não é culpar as pessoas, não é dizer, é por causa de fulano. Quando você está sendo apacentado, você consegue vencer a crise, amém? Eu digo, querido, talvez muitos de nós temos tido a visão que pastor, ele tem que pastorear não pessoas, mas a crise das pessoas. Entenda, não é, querido, pastorear crise. Porque quantas das vezes, claro, isso é necessário, não fugimos das nossas responsabilidades, não. Mas quantas das vezes as pessoas acham que nós temos que cuidar das crises das pessoas, não é? Porque quantas das vezes já tivemos em lugares e a crise foi cuidada naquele instante, mas bastou em alguns dias, a crise voltou de novo. E as pessoas vão empurrando a vida, levando a vida, achando que nós temos que pastorear as crises. Não, querido, numa emergência, temos que ir sim. Nós já chegamos em decisões que pessoas iam tirar a vida em uma crise. Pessoas prontas a se matar. E pela madrugada fomos convocados, pulamos da cama. Sabe, querido, deixamos a nossa casa, saímos pelo bairro, fomos até aquela casa onde uma pessoa disse assim, eu vou me matar. Eu vou acabar com tudo isso agora. E ficamos sabendo, fiquei sabendo de outros casos que foi acompanhado por esta casa, por esse ministério, até que fui lembrado por esses dias de uma outra família, que também outra pessoa disse que iria acabar com tudo aquilo tomando aquele veneno. Até que ela lembrou que ela amava mais a Jesus que todos aqueles problemas, todo aquele entulho. E aí, hoje, para a glória do Senhor, estão de pé, restaurados. A crise passou. E eles entenderam que é como, sendo pastoreado a palavra, entrar no templo, receber revelação. Sabe, querido, quando vive, mexe, crise. E quando você, querido, entende, está sendo pastoreado, quando a crise chega, acabou, você consegue vencer para a glória de Deus. Tem mais crises. É como a gente fala, talvez chega muito difícil ao coração, ou dói, talvez as pessoas dizem que nós somos tão rudes, talvez ignorantes, talvez tão frios, quando nós falamos assim, olha, não temos que estar na casa enfornada das pessoas. Não, querido, não. Aí eu falei algo, e mostrei, né? Perdão, a pastora me mostrou de algo que a gente vem falando há alguns anos, e aí ela me mostra algo muito interessante de um estudo de um pastor que ele mostra como que a gente faz. É estar lá todavia? Não, é quando aquela pessoa está enferma. É quando ela está impossibilitada de estar nesse lugar de adoração. É quando essa pessoa está impossibilitada de estar no lugar de comunhão. E aí quando nós olhamos, querido, não é pastorear crise, mas é pessoas se permitir ser pastoreada para romper, sabe, para a glória de Deus, a entender esse propósito, aonde ele mergulhou e acabou todas essas crises, ainda como a Bíblia vai mostrar para nós, que eu ande no vale da sombra da morte. Ele diz, eu não temo mal algum. Tem uma palavra.
Deixe essas pessoas e viva a tua vida. Viva a palavra. Não permita, querido, que a adversidade, não permita que venha deformar. É uma das coisas, querido, que o Ministério Santo é o Senhor, que não foi uma igreja que começou, foi uma igreja que nasceu. Como que nasce uma igreja? E como começa uma igreja? Uma igreja começa, se eu começasse, como que eu começo? Pegando meu dinheiro, alugando um lugar, pegando meu dinheiro, comprando um lugar, com o meu dinheiro para começar uma igreja. Esse ministério, ele não começou, ele nasceu. Como nasce? Nasce com cada um que deu oferta, nasce com cada um que chegou para adorar o Senhor. No meio do caminho, o governo entra, é isso mesmo. E temos lutado há anos para que caia o governo de Jezabel. Somos uma igreja que nasceu do coração de Deus. Então o inferno não vai parar, ele vai lutar. Mas nós, todavia, vamos permanecer firmes. Sabe, querido, e não permitir que a adversidade deforme aquilo que Deus nos deu. A forma como o Senhor nos fez enxergar a palavra não vai ser deformada, não. Não vai ser deformada. Porque nós não começamos uma igreja, nós nascemos do coração de Deus. Nós passamos por todas as fases para provar que nós nascemos do coração de Deus. Então, quando nós observamos a palavra, sabe, querido, então é não permitir que a adversidade deforme aquilo que o Senhor tem falado. Porque vai acontecer no tempo de Deus na tua vida. E na minha vida eu quero convidar você a ficar de pé. Em nome